Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado ao Hamilton pela brilhante ideia de criar esse grupo e ter a sensacional ideia de convidar a nossa professora Isabela Oliveira para essas leituras toda segunda-feira. Professora Isabela, mais uma vez, obrigado pelo seu pai, obrigado pela mamãe pela sua presença de nós. Bom, boa noite, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada a cada um de vocês, especialmente, como eu digo, a força dentro de cada um de vocês, de cada um de todos nós, para poder seguir aprendendo, a seguir resolvendo nós mesmos nossas questões, né, para poder contribuir de alguma maneira para a vida. Então, agradeço a todos os citados e a essa força aí presente em todos vocês, em todos nós. Então, vamos começar com o nosso livro. Vamos hoje, então, até às 19 horas, porque eu tenho esse outro compromisso. Ok, a leitura de hoje está por conta da Dulce. Dulce, muito obrigado, tá bom? Pode começar. É um prazer. Vamos lá. Sexto exemplo, a fusão. Hellinger a um homem. De que tipo de empresa se trata? Homem. Na realidade, se trata de duas empresas. Eu próprio tenho uma empresa pequena de muito sucesso, mas também se trata de uma empresa grande de meu pai. A questão é essa. Devo fusioná-las, unir a empresa de meu pai à minha? Hellinger ao grupo. Ele falou de duas empresas, mas agora vamos ver a hierarquia. Qual a empresa que vem em primeiro lugar? Ao homem. De que empresa devemos nos ocupar primeiro? Homem. Eu acho que da empresa familiar. Hellinger. Claro, se colocarmos algo em ordem ali, ajuda a outra. Homem. A empresa que eu devo absorver está numa crise. Eu me separei dela faz 15 anos. Hellinger. Então, vamos olhar para a empresa que está em crise. Hellinger escolhe um representante para o pai e uma representante para a empresa. Eles ficam um em frente ao outro, sem se mexerem, a 4 metros de distância. Hellinger ao homem. De quem veio o dinheiro para a fundação da empresa? Homem. De meu pai. Meu pai e minha mãe tinham poupado esse dinheiro. Além disso, minha mãe trabalhava. Tinham ganhado esse dinheiro com seu trabalho. Hellinger. Então, acrescentarei um representante para a mãe. Escolhe uma mulher e lhe pede para se posicionar onde ela achar bom. Ela se coloca a 2 metros à esquerda do homem. A empresa apenas olha para ela. Hellinger ao homem. É estranho quando olhamos para isso. Quem é a pessoa mais importante? O pai não se digna a olhar para a mãe, mas a empresa quer ir até ela. Quantos irmãos você tem? Homem, nenhum. Hellinger, coloque-se você também, seguindo a sua sensação. Ele se posiciona à esquerda, do lado da mãe, e olha com ela para a empresa. Mãe e filho se olham rindo. Hellinger coloca o pai detrás da empresa. Hellinger à empresa. Como se sente agora? Empresa. Sinto cócegas no corpo todo. Eu me sinto bem. Mãe e filho continuam se olhando e rindo. Depois de um tempo, Hellinger coloca o filho em frente à empresa e sua mãe atrás dele. Hellinger ao homem. Como se sente? Homem. Estou bem. Hellinger. Como se sente a empresa? Empresa. Bem. A mãe me incomoda um pouco, mas posso olhar para o filho. Eu me sinto bastante grande. Hellinger coloca também a mãe detrás da empresa, à direita do pai. O filho está agora sozinho, em frente à empresa. Hellinger à mãe. Olhe com amabilidade para seu marido, como precaução. Ambos se olham rindo. Empresa. Eu me sinto muito bem. Hellinger ao pai. E você? Pai. Bem. Hellinger, ok. Hellinger ao grupo. Com frequência, tenho feito uma observação em cursos desse tipo sobre as leis do sucesso no trabalho e na profissão. Muitas vezes não se presta atenção às mulheres.
Isso tem um efeito enfraquecedor sobre a empresa. Aqui estava muito claro que se menosprezava a mãe. Hellinger ao homem: o que seu pai fez anteriormente com sua mãe? Provavelmente o mesmo, também não olhava para ela. O sucesso tem muito a ver com respeito pela mãe e com a sua bênção. Se você ficar focado nisso, tudo ficará ainda melhor com você. 7º exemplo. Que serviço? Hellinger: a mulher que escolhera e que está sentada a seu lado. Uma empresária tão jovem, do que se trata? Mulher: trabalho num projeto numa grande empresa e agora surgiram muitos problemas. A questão é a seguinte: é oportuno e pode se realizar? Hellinger: qual é a sua função nessa empresa? Mulher: fui encarregada de realizar o projeto. Na verdade, sou a divulgadora e tenho que fazer a comunicação com outras através de minha empresa e atingir, fora dela, determinados grupos. Hellinger: qual é agora exatamente o problema e o assunto? Mulher: há necessidade de mais diálogo entre os diretores das diferentes empresas, necessidade de fomentar o projeto e, de fato, colocá-lo em funcionamento. Este projeto é constituído por 5 firmas diferentes e elas o dirigem. Umas estão muito comprometidas e dizem que é um assunto genial, as outras estranhamente acabam desistindo. Os jovens, o grupo destinatário, primeiro participam com muito entusiasmo, depois desaparecem novamente do cenário. Hellinger: pergunto novamente por detalhes. Participam 5 empresas? Mulher: e uma autônoma responsável pelo projeto. Quer que lhe paguem e, de repente, todas desistem e dizem: então, melhor não. Hellinger: a primeira empresa é, digamos, a fundadora e depois foram adicionadas as outras 5? Mulher: fundaram-se 2 empresas e as outras se adicionaram porque surgiu de uma iniciativa maior. Hellinger: outra vez, quem fundou tudo isso? Mulher: 2 empresas. Hellinger: juntas ao mesmo tempo? Mulher: na realidade, algo no nível da Alemanha toda. Na realidade, não devia ser apenas comercial, mas para promover gente jovem. Hellinger ao grupo: ainda estão entendendo? Devemos confiar ao acaso nos movimentos que aqui surgirem? Estão dispostos? A mulher: quem sabe o que dará? Pode ser uma grande surpresa. Escolha representantes para 5 empresas e coloque todos eles em relação entre si. Ela escolhe 5 representantes e os coloca em um círculo amplo com uma grande distância entre eles. Hellinger: qual é a tarefa destas 5 empresas? Mulher: apoiar tudo isso e depois unificá-lo como iniciativa alemã. Hellinger: o que devem apoiar? Mulher: primeiro, este projeto. Este, digamos, deve se tornar independente para a promoção de jovens, de gente jovem. Hellinger: ou seja, o objetivo é a promoção de jovens? Mulher: é. Hellinger: está bem. Escolha 5 representantes para os jovens e os coloque. Ela escolhe 5 representantes e os coloca em fila a 5 metros de distância do círculo de empresas. Hellinger aos representantes: centrem-se e movam-se tal como se sentirem de dentro. Vamos ver o que surge. As empresas se afastam dos jovens e olham na direção oposta. Também os jovens se afastam. Hellinger à mulher: um grande ideal sem substância alguma. Está claro para você? Mulher: sim. Hellinger: procure outro emprego. Gargalhadas no grupo. Hellinger aos representantes: obrigado a todos. Ao grupo: imaginem só, isto nos levou apenas 10 minutos. Quanto esforço em vão muitas empresas poderiam economizar se olhassem assim para seus projetos e vissem os movimentos profundos. Bolhas de ar. Hellinger:
De onde uma organização, uma empresa ou uma fábrica tira sua energia? Do serviço que dão. Numa constelação, fica evidente imediatamente se é necessário ou não. Se for necessário cumprir com seu serviço, vai se tornar uma empresa próspera. O que podemos ver aqui, todas essas propostas ideais de servir às pessoas jovens, qual é o efeito? Tornam-se autônomos? Tudo isso são bolhas de ar, sem substância. Aquilo que serve, serve de imediato. 8º exemplo. O sim. Hellinger. Vou fazer algo muito concreto, algo que se trate de uma decisão clara. Ou isto ou aquilo, este produto ou este outro, esta fábrica ou aquela, este diretor ou aquele. Também sobre a decisão se convém esta casa ou aquela, este país ou aquele. Ou seja, simplesmente uma decisão, isto ou aquilo. Podemos ver como é fácil alcançar uma decisão se confiarmos nos movimentos de uma constelação e lhe dermos espaço. Alguém aqui gostaria de ver algo assim? Um homem se apresenta e senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger a este homem. Do que se trata? Homem, tenho uma empresa na Dinamarca. Agora devo decidir se a deixo ou se a conservo ou se monto outra coisa com a ajuda da primeira empresa. Hellinger, se eu entendi direito, trata-se de um sim ou de um não. Se vai conservar a empresa ou se em seu lugar faz outra coisa, é esta a decisão? Homem, é. Hellinger, está bem. Escolha alguém para o sim e alguém para o não. Escolhe um homem para o sim e uma mulher para o não. Agora ambos estão um em frente ao outro, a grande distância. Hellinger escolhe um representante para o homem e o coloca a grande distância em frente ao sim e ao não, de modo tal que formam um grande triângulo. O não e o sim se afastam dando passos curtos. O homem dá, hesitante, 2 passos para adiante. O sim e o não se afastam na mesma medida. Depois de um tempo, Hellinger vira o representante do homem de uma maneira tal que dá as costas ao sim e ao não. O homem se agita como se estivesse aliviado. No mesmo momento, o sim e o não se viram e lhe dão as costas. Hellinger é o representante do homem. O que é isso? Representante do homem, ainda não tenho certeza. Depois de um tempo, é melhor assim. Depois de um tempo, é melhor assim. Hellinger para o homem. O que você diz em relação a isso? Homem, é novamente uma pergunta tão grande. Hellinger, a decisão aqui não vale. Sabe por quê? Homem, não. Hellinger, porque você quer morrer. O homem fica muito mexido. Hellinger, a decisão nesse caso é nem sim, nem não. Ao representante do homem, vire-se outra vez. Hellinger escolhe um homem como representante do filho do homem. É evidente que Hellinger tem informação sobre esse filho do treinamento intensivo que precedeu esse curso. O representante não sabe nada sobre isso. Hellinger faz com que o próprio homem ocupe um lugar na constelação. O filho está em frente a seu pai a 2 metros de distância. O sim e o não se giraram novamente e olham para este homem. Hellinger, é estranho que tenham se virado. O homem aproximou-se do filho e coloca as mãos nos seus ombros. Ambos se olham intensamente e se abraçam. O sim se aproxima deles e pega o homem das mãos. O homem e o filho, ainda abraçados, afastam-se do sim. O não está a 2 metros por trás do sim. O sim se afasta de novo, está junto ao não. Ambos se afastam ainda mais. Hellinger escolhe uma representante para a empresa e a coloca a 1 metro de distância diante do sim e do não. O homem e o filho, ainda abraçados, se olham intensamente nos olhos. Depois de um tempo, se soltam do abraço. O homem continua com as mãos nos ombros do filho. A empresa se ajoelha, senta-se e olha para o homem e seu filho. Hellinger faz com que o homem e o filho fiquem um ao lado do outro. A empresa se deita no chão. O sim se aproxima novamente.
O filho vai em direção ao sim e lhe estende a mão. O sim quer levar o filho com ele. Ambos se olham intensamente. Hellinger pede à empresa para se levantar novamente e olhar para o filho e para o sim. O homem afasta violentamente o filho do sim. Volta a colocar as mãos nos seus ombros. Hellinger ao grupo. Bem grosseiro. Para aqueles que são novos, uma informação sobre o filho. Este, um menino pequeno, é hemiplégico. O sim se afastou e sentou-se no chão. Hellinger ao homem. Diga a seu filho, estou zangado com você. Homem, depois de respirar profundamente várias vezes. Estou zangado com você. Hellinger, você tira a vida de mim. Homem, você tira a vida de mim. Tira as mãos dos ombros do filho e sacode a cabeça. Põe as mãos na cabeça, se afasta uns passos e olha em torno, desamparado. O sim se levanta e pega o filho da mão. O homem balança novamente a cabeça e respira profundamente. Hellinger ao homem. Diga agora a seu filho, eu fico. Homem com voz firme, eu fico. Hellinger, totalmente. Homem, totalmente. Começa a chorar. Hellinger, permaneça na força. O homem respira profundamente e se tranquiliza. O sim se solta do filho e se afasta alguns passos. O homem estende as mãos ao filho. Hellinger, diga-lhe, fico com amor. Homem, com voz clara, fico com amor. O sim senta no chão. Hellinger, diga ao filho, você é minha empresa. Homem, você é minha empresa. Depois de um tempo, Hellinger acrescenta à mãe. Ela fica algo afastada. O filho se gira imediatamente em direção a ela. Vai com ela. Ambos se abraçam. O filho chora. O homem está em frente a eles e vai lentamente em sua direção. Mãe e filho se separam, mas continuam de mãos dadas. A mãe acaricia seu rosto. O sim está atrás deles, como se quisesse uni-los. O homem se interpõe novamente e afasta o sim com um empurrão. Coloca por trás as mãos nos ombros da mulher e do filho. Hellinger ao sim. Como se sente? Representante do sim. Dou o melhor de mim, mas é inútil. A mãe se afasta e se agita. Pai e filho ficam um em frente ao outro. Hellinger ao homem. Agora grite bem forte. Não. Ele se vira para sua mulher e grita o mais forte que pode. Não. O sim se coloca novamente detrás do filho e o segura firme pelos ombros. O homem segura a cabeça, segura ambos os braços e cai no chão, respirando ofegante. A mãe está muito comovida. Afasta-se para longe. O homem tenta se levantar, mas não o consegue. Cai novamente no chão. O sim e o filho cruzam os braços nas costas e se afastam. Depois de um tempo, se afastam do homem e vão em direção à mãe. Finalmente, a mãe, o sim, o filho e a empresa se dão as mãos formando um círculo. O não se afasta. O homem se levanta. Os quatro abrem a roda para ele. Ele se curva profundamente perante eles e se dirige lentamente em direção aos quatro. A mulher vai a seu encontro e pega suas mãos. O sim leva o homem e a mulher para mais perto do filho, até que estão juntos a ele. Então se afasta. O homem e a mulher se olham com amor e atraem o filho. A empresa estende os braços. O homem toca com a sua testa a testa da mulher. Hellinger, a decisão foi tomada. Aos representantes, obrigado a todos. Ao homem, eu me esforcei tanto quanto pude. Tinha o menino no coração e você também. Agora vai dar algo bom para todos. Boa sorte. Aplausos no grupo. Hellinger ao grupo.
Alguns que escutaram dizer que nas constelações familiares se faz algo, viram que aqui não se faz nada. Aqui acontece algo em outra dimensão. Agora tudo está em ordem. Já não há perguntas. Está tudo claro. 9º exemplo. A exclusão. Hellinger propõe trabalhar com uma empresa onde se trate da estrutura interna de uma empresa, onde analisaremos detalhadamente a hierarquia desse sistema, ou dessa organização, ou dessa empresa. Quem gostaria de olhar para isso comigo? Uma mulher se apresenta e se coloca ao lado de Hellinger. Hellinger, que tipo de empresa você tem? Mulher, temos um negócio de automóveis. Meu pai e minha mãe fundaram a empresa. Em 2003, meu pai passou para mim e para meu irmão a gerência. Eu sou a segunda, meu irmão é o primeiro. Hellinger, já ouvi tudo. Vamos começar colocando representantes para a empresa. Quantos funcionários você tem? Mulher, 35. Hellinger, isso é uma grande empresa. Mulher, existem também 2 localizações. Hellinger escolhe uma mulher para a empresa. Depois coloca a própria mulher e um representante de seu irmão de lado em frente à empresa, a 6 metros de distância. O irmão está à direita da mulher. Ambos se olham amavelmente. Depois de um tempo, o irmão dá um passo à direita. Um tempo depois, Hellinger escolhe um representante para o pai e uma representante para a mãe, colocando ambos no espaço que resta entre a empresa e os 2 irmãos, a grande distância. Mãe e filha vão uma em direção à outra, colocando-se uma ao lado da outra. Olham para o irmão que permaneceu no seu lugar. A empresa vai em direção ao pai e se coloca a seu lado. Hellinger ao grupo. É interessante o que vemos aqui. Ah, mulher, houve uma primeira esposa? Mulher, de meu pai? Não que eu saiba. Hellinger, parece que sim. Empresa. Quando entrou a mãe, para mim isso foi por um breve momento como uma retirada. Não foi desagradável, só muito breve. Depois desapareceu. Também não estava zangado com ela. Hellinger à mulher. Vocês podem dirigir a empresa. Quando olham para isso? Mulher. É difícil. Hellinger. Exato. Aos representantes do irmão. Como se sente? Representante do irmão. Sinto dor e estou muito confuso. Hellinger à mulher. E você? Estou bem. Hellinger. A mãe está bem? Mulher. Sim. Hellinger, vamos experimentar uma coisa. Acrescentarei outra representante. Hellinger escolhe uma mulher e a coloca a 5 metros de distância do irmão. Hellinger à representante. Você é o segredo. O irmão se sente imediatamente melhor. Hellinger coloca o segredo brevemente ao lado da empresa, depois à esquerda do pai e depois à direita do irmão. Ambos se olham rindo. Hellinger à mulher. Há algum outro filho, um excluído? Sabe algo sobre isso? Mulher. Meu irmão é o primeiro, eu a segunda. Sinto que ainda deve haver alguém aí entre nós. Hellinger coloca o segredo entre o irmão e a mulher. Ele afasta a empresa do pai, que a quer reter e não consegue soltá-la, e a coloca em frente aos irmãos. Hellinger ao grupo. Que coisa! A empresa representa para o pai um filho oculto. A empresa. Agora você se sente bem. A empresa vai lentamente em direção aos irmãos e olha de vez em quando para o pai. Hellinger ao grupo. Acho que está suficientemente claro. Aos representantes. Obrigado a todos. Ao grupo. Hoje de manhã, quando eu falava das crises e das ordens, de como as crises são superadas, falei um pouco da exclusão. Agora nos vemos confrontados o dia todo com os efeitos que uma exclusão tem nas empresas e naqueles que querem dirigir uma empresa. Sem os excluídos, fica difícil para eles. Ah, mulher, agora vocês se sentem bem. A empresa tem futuro. Procure agora a irmã e a inclua em sua empresa. Aplausos no grupo.
a plenitude. Fechem os olhos por um momento. Vão a seu trabalho ou profissão ou sua empresa. Sintam se falta alguém à direita ou à esquerda. Sintam simplesmente, sem procurar. É possível que sintam que falta alguém. Então, esperem até que aquele que falta, ou aquela que falta, venha e esteja aqui com vocês. Sintam o efeito em vocês e em seu trabalho, profissão e empresa. Depois de um tempo, ok. Neste sentido, sentimos como foi pleno o dia de hoje. Ok. Muito obrigada. Nossa, que exemplos de mestre. Realmente, quem conhece o trabalho do Bert Hellinger sabe que desde a simetria oculta do amor, tudo que ele vem desenvolvendo estava lá em semente. Mas quando a gente chega e pega o trabalho dele já maduro, como a gente pega nesse livro, a gente vê um trabalho de mestre. E esses são exemplos nítidos disso. Primeiro, ele vem trabalhando com temas que são temas importantes para as empresas. Então, ele trabalhou o quê? Fusão, o tema número 6, né? Aí era a fusão do cara, olha o que era, como ele estava. Ele tinha uma empresa pequena que estava se dando bem e a ideia era se fundir com a empresa do pai original que estava mal. Olha que enroscada, porque ele estava preso por uma lealdade familiar e ali tinha algo difícil. Então, Bert Hellinger mostrou para ele em primeiro lugar, qual era a hierarquia da empresa. Quem veio primeiro? Obviamente, veio primeiro a hierarquia, a empresa do pai. Mas ele pergunta assim para o cara, para quem eu devo olhar primeiro? Tá? Porque para vocês que querem ser consteladores, o que ele está fazendo ali? É claro que ele já sabe para quem ele tem que olhar primeiro, ele quer saber se o cliente sabe, se o cliente está ciente da hierarquia, e no caso ele estava, né? Muito bem. E aí, a outra coisa importante na assessoria de empresarial, de onde vem o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Porque o dinheiro é a parte da empresa. A empresa não pode acontecer sem o dinheiro. Então, se o dinheiro vem, no caso do pai, ele responde primeiro, mas ele fala, não, veio do pai e da mãe. Aí você já começa a perceber como no primeiro momento a mãe não estava vista. Aí ele fala, não, foi do pai, da minha mãe, inclusive das economias da minha mãe trabalhando e tal. Aí Bert Hellinger traz o pai e a mãe e era a solução da questão da empresa. Ou seja, algo que tinha a ver com a família dele de origem. E depois, nesse exemplo, Bert Hellinger fala sobre algo muito importante, que é que não se presta muita atenção às mulheres. Bert Hellinger, uma e outra vez, como homem, ele fala dos efeitos transgeracionais desse relacionamento entre os homens e as mulheres. E aqui ele está mostrando a importância também de se prestar atenção às mulheres, né? Que, como vocês viram nesse exemplo, inclusive contribuiu com parte do dinheiro que sequer estava sendo vista. E aí, Bert Hellinger diz, olha, o sucesso tem muito a ver com o respeito da mãe e a sua bênção. Então, a mãe pode dar a bênção para aquilo que eu faço, para aquilo que eu posso pedir a bênção da minha mãe. É isso que ele está nos mostrando. Depois, no exemplo 7, aí vocês imaginam, cliente típico, aquele que vai chegar para você e vai te dizer um monte de coisa e você não entendeu nada. Porque ele mesmo não está entendendo e porque a coisa em si está confusa. Então, aí você começa a prestar atenção. Quando a pessoa chega para você e você não entende nada, ou então você parece que você vai tentar entender e vai se confundindo, parem e prestem atenção, porque ali tem uma confusão, e que foi o que o Bert Hellinger mostrou aqui. E ele mostrou, poxa, quem fundou? Ele não conseguia dizer quem fundou a empresa, ele não conseguia dizer, duas empresas que se fundiram e as outras se agregaram, não sei o quê, mas, gente, não tinha claro de onde vinha. E aí ele trouxe um outro ensinamento muito importante, tá? Então, já está confuso quem fundou, então vamos ver a quem ela serve, o que ela faz, a quem ela serve. Aí ele colocou quem?
Gente, os clientes, ele colocou as pessoas a quem o serviço está sendo prestado. Essas pessoas olham para essa empresa, como essas pessoas olham para essa empresa? Não, os homens não estão nem aí, ou seja, ele ajudou a pessoa, então, a perceber que aquilo que ele estava fazendo não ia para frente, então que ela procurasse, né, no caso dessa mulher, um outro emprego. E depois ele fala sobre as bolhas de ar, de uma certa maneira, que é de onde uma empresa tira a energia. Ele mostra, olha, a energia vem do serviço que dão, mas se você dá um serviço que não tem valor para as pessoas, não agrega um valor para a vida, é como se tivesse uma energia, fosse uma bolha de ar. Essa aqui é a ideia. Então, ele falou uma frase que eu acho que vale a pena marcar. Ele fala assim, o que serve, serve de imediato. Não é porque aqui vai acontecer e tal, quem sabe no futuro. Não, o que serve, serve de imediato. Depois, no 8º exemplo, um exemplo também de tomada de decisão, muito interessante, né? E aí eu marco aqui para vocês como ele colocou um homem para o sim e a mulher para o não. Então, essa é uma polaridade mais do que comum dentro do trabalho do Bert Hellinger, que reflete essa ideia do yin e yang, do feminino, do masculino, né? Essa relação. E aí vai acontecendo um movimento estranho nesses dois representantes, tanto do sim quanto do não. E o que é mais interessante? Porque a gente tem que estar aberto para aquilo que acontece. Você coloca uma pessoa para o sim, uma pessoa para o não, mas você não sabe o que vai acontecer. Um pode ficar de joelho, um pode cair, um pode se abraçar, os dois podem se abraçar. Então, quando essa imagem surge, é necessário que eu possa ser tocado pelo seu significado. E aí, quando eu sou tocado por seu significado, que aí no caso o Bert Hellinger foi tocado, e ele falou, não é nem sim nem não. Então, não era nem sim nem não. Para vocês terem uma ideia de como o processo de tomada de decisão com a constelação familiar é algo que exige muita maturidade para poder se entender o que aparece, porque não é científico no sentido cartesiano, matemático. Ela é de uma outra qualidade de verdade, né? O que eles chamam de a verdade fenomenológica. E aí, por que nem sim nem não? E aí a gente viu que tem esse filho, que ele revela depois que é um hemiplégico, que o homem não consegue olhar para esse filho, e aí envolve todo o relacionamento do homem com a mãe, né? O pai e a mãe, por assim dizer, com o filho, e isso em relação à empresa. Então, mostra também esse exemplo como por trás de uma decisão, sim e não, existe, na verdade, uma grande constelação que se expressa através dessa tomada de decisão. E outra coisa, nesse exemplo, que eu acho também é muito importante marcar, que Bert Hellinger fala assim, no finalzinho, ele fala assim, aqui não se faz nada, aqui acontece algo de outra dimensão. Ou seja, ele nos leva ao nosso objetivo primordial, ou seja, de um mínimo de interferência, ou seja, de ter a consciência de que não somos nós que fazemos algo. Eu confesso a vocês, por exemplo, assim, quando eu vou começar um workshop, eu sempre me concentro. E para mim, nesse momento, a única imagem que me vem é eu abaixando a cabeça diante de algo muito maior, e do tipo assim, seja feita a vossa vontade, assim, ou permitindo me colocar à disposição disso que ele está falando aqui, que não se faz nada, que acontece algo, que aconteça através de mim, naquilo que eu estiver podendo, né? Com a possibilidade de oferecer. Então, isso aqui é muito importante. Depois, no 9º exemplo, aí vem o efeito da exclusão, ele queria trabalhar com a hierarquia, mas vem o efeito da exclusão, e aí, no caso, vejam vocês, nesse exemplo. O pai cria a filha, cria a empresa, passa para os 2 filhos a gerência. E aí, Bert Hellinger vê o trabalho, coloca lá a empresa e as pessoas, e ele fala, tem alguma coisa errada, o pai teve uma esposa anterior, teve uma noiva, ele viu que tinha um segredo, e aí então ele coloca uma pessoa para o segredo. Mas na hora que ele vai colocar essa pessoa para o segredo, ele vai, observem a técnica, observem o que ele faz. Ele vai e vai testando ali também, aonde que o segredo
se encaixa, ele leva o segredo primeiro para um lugar, para o outro, até que ele leva para o meio dos dois irmãos, e aí se revela aquilo que o segredo é de verdade, que é um filho oculto, alguém excluído e que tinha a ver com a família. E, por fim, ele nos leva a essa meditação linda, né? Ou seja, que permite essa reinclusão de todos que fazem parte da nossa vida, mas especificamente no caso do nosso trabalho, da empresa onde nós trabalhamos ou que nós temos. É isso. Alguma pergunta? Algum comentário? No chat eu não vejo nenhuma pergunta. Então, vamos prosseguir, então. Perguntas. A hierarquia por desempenho e a hierarquia por pertencimento. Homem. Tenho duas perguntas. A primeira é a diferença interna entre função e pertencimento. Ou seja, uma pergunta pela hierarquia na empresa com referência à função, por uma parte, e o pertencimento temporário. Por exemplo, se alguém chega depois, mas ocupa uma função elevada. Regra. Há uma diferença entre a hierarquia por desempenho, também pela responsabilidade que alguém tem, e a hierarquia temporária. Por exemplo, quando numa fábrica alguém é trazido de fora para uma função diretiva, tem o primeiro lugar por seu posto, mas tem o último lugar pela hierarquia do tempo. Então, é importante que reconheça que ocupa o último lugar na hierarquia do tempo. Muitos que chegam a uma empresa, assim como um posto de responsabilidade, se comportam como uma vassoura nova que varre o que é velho. Isso tem consequências graves para a organização. A primeira é que os funcionários mais capazes abandonam a organização. Isso deve ser visto. Sobretudo os homens vão embora. As mulheres, às vezes, ficam um pouco mais. Esta é a minha observação. Como agir corretamente neste caso? Como se pode observar ambas as hierarquias? Aquele novo que chega para ocupar um posto de responsabilidade comporta-se ao mesmo tempo como se fosse o último. Isto significa, se algo deve ser mudado, ele o discute com aqueles que estavam antes. Procura o seu conselho. Quer dizer, comporta-se como o último e obtém imediatamente o apoio de todos. Deste modo, há uma transição e um processo que inclui todos. Quem se comporta de tal maneira que parece dizer, agora vão ver quem é que manda aqui, não tem uma boa relação com sua mãe. Trata a empresa como trata sua mãe. Sente-se superior e melhor. Isso precisa ser visto. O lugar seguro é, neste caso, embaixo. Embaixo ninguém pode cair, mas pode ascender. Parceiros em empresas. Homem. O que acontece quando uma empresa comercial, quando numa empresa comercial, o dono tem uma parceira nova e ela realiza trabalhos de escritório? Hellinger. Está bem, não há problema. Acontece o contrário, quando uma mulher tem uma empresa, casa com um homem e o leva à empresa. O marido leva a empresa à falência. Vou explicar isso um pouco, pois é importante. O fundador de uma empresa familiar tem vários filhos e deixa a empresa à filha mais velha. Quando ela casa, não pode dar ao marido um posto de responsabilidade em sua empresa, senão ele a leva à falência. Todo genro arruína a empresa. É a situação mais perigosa que existe para arruinar uma empresa. Não sei o porquê, é apenas uma observação. Agora, comprovem vocês mesmos o que deve acontecer em empresas onde vem um caso assim, em que a mulher possui uma empresa e leva seu marido com ela. O que acontece com a empresa? Podem observar que o marido não tem o respeito dos funcionários. O marido deve fazer algo próprio, independente da mulher. Inversamente, quando um homem herda a empresa
e leva ela, a sua mulher, também num posto de responsabilidade, isso é bom para a empresa. Apenas o homem estraga a empresa quando se incorpora, não a mulher. A mulher o fomenta. Isto é pura observação, mas sabendo disso, vocês podem evitar a falência de muitas empresas. Isto vale especialmente para aqueles que assessoram organizações. 10º exemplo, o parceiro anterior. Hellinger, há alguém que queira olhar mais de perto para uma empresa? Um homem se apresenta e se coloca ao lado de Hellinger. Hellinger, do que se trata? Homem, faz 1 ano que tem uma empresa nova. Hellinger, eu vou constelar isso. Coloque-se ali. Pegarei uma mulher para a empresa e vou colocá-la na sua frente. Ambos estão um em frente ao outro a 4 metros de distância. O homem dá um pequeno passo em direção à empresa. Esta fica tonta e se vira. Hellinger ao grupo. Está muito claro. A empresa não o quer. E ele tampouco a quer. Não há amor. Não há compromisso. Essa empresa está perdida. A empresa pode sentar. Hellinger escolhe outra mulher como representante da mãe e a coloca como a empresa em frente ao homem. O homem dá 2 passos para frente. Hellinger ao grupo. Quando olhamos para isso, só pela impressão, quem é grande e quem é pequeno? Quem se comporta como grande e quem deve ficar pequeno? O homem se ajoelha diante da mãe. Ela dá um passo em sua direção. Respira profundamente e coloca a mão no coração. O homem se curva profundamente frente a ela e toca o chão com a testa. A mulher o olha com amabilidade sem se mexer. Depois de um tempo, Hellinger escolhe um representante do pai e o coloca à esquerda da mãe. O filho se levanta e olha para a mãe. Hellinger escolhe outro homem como representante e o coloca uns metros à esquerda, detrás do filho. O pai e este novo homem se olham intensamente. A mãe dá um passo para trás, se afastando 2 passos do pai. Hellinger ao grupo. Explicarei a situação. É evidente que a mãe tem um parceiro anterior. Seu filho deve representar este parceiro anterior. Portanto, se sente superior e não pode ser uma criança. É por isso que acrescentei o outro homem. O filho, ainda de joelhos, vira-se para o outro homem. Hellinger ao filho. Diga-lhe, não tenho nada a ver com você. Homem, não tenho nada a ver com você. Hellinger. Diga à mãe, não tenho nada a ver com ele. Eu apenas sou o filho. Homem, não tenho nada a ver com ele. Eu apenas sou o filho. Hellinger, agora se coloque ao lado de seu pai. Coloque-se em frente a seu pai. Ambos se olham amavelmente. Hellinger, diga-lhe, aqui sou apenas seu filho. Homem, aqui sou apenas seu filho. Hellinger, seu trabalho acabou. Obrigado. Homem, seu trabalho acabou. Obrigado. Hellinger pede aos representantes para se sentarem. Torna a colocar a representante da empresa em frente ao homem. O homem se dirige à empresa. Ela estende ambos os braços. Ambos se abraçam com força. Aplausos no grupo. Hellinger ao homem. Nada mais se opõe ao sucesso. Ok, está bem. Ao grupo. É surpreendente como uma situação numa família tem efeito imediato em uma empresa. É imediato. A vida plena. Chegamos ao fim deste seminário. Tinha um nome atraente. Leis do sucesso na profissão e nas empresas. O que ficou disso? Aonde fomos parar? No final, na vida plena. Tudo isso faz parte da vida. A separação entre trabalho e vida, como alguns pensam, não é permitida. A vida está trabalhando continuamente, sem interrupção alguma. Se temos trabalho e o realizamos com alegria, estamos na vida plena. O trabalho é afetuoso conosco quando nós somos afetuosos com ele. Agora digo algo que não deveria dizer. Às vezes o trabalho nos dá um tapinha no ombro e diz: agora você pode descansar um pouco. Isso também faz parte.
Existe um belo relato na Bíblia que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Enquanto isso, o que acontece com o mundo quando Deus descansa? Segue em frente, pois em seu descanso sente afeição pelo mundo. Esta é uma bela imagem para nós e para nosso trabalho. O urgente não é o que ajuda. Se nos recostarmos e nos deixarmos mover em sintonia com este grande poder de placidez e recolhimento, algo acontece sem grande esforço e, não obstante, com grande atenção. Esta é uma bela imagem. Com esta imagem, Sofia e eu queremos nos despedir em direção a um futuro brilhante. Ok. Muito obrigada. Obrigada. Então, perguntas, né? Depois a pergunta clássica, pergunta sobre hierarquia por desempenho ou por merecimento, e Bert Hellinger acrescenta hierarquia por desempenho e também por responsabilidade, né? E por merecimento. E a hierarquia da precedência, que é a hierarquia do tempo. Então, vocês imaginem que numa empresa eu tenho hierarquia por desempenho, por responsabilidade, por merecimento e temos uma hierarquia que vem no tempo. Essa hierarquia acontece entre as pessoas e essa hierarquia também acontece entre os setores da empresa. E essa hierarquia, depois Bert Hellinger, não sei se é depois ou antes, ele vai nos ensinar como nós vamos, inclusive, organizar as pessoas dentro do local de trabalho ou dentro da reunião. Na verdade, ele fala dentro da reunião, mas essa experiência já foi, inclusive, feita dentro dos locais de trabalho, né? O professor Marcos mesmo fez isso dentro do serviço da justiça onde ele trabalhava, no tribunal onde ele trabalhava. Então, mas é importante vocês saberem que existe tudo isso, né? Que é uma diferença entre essa hierarquia que é da função e a hierarquia da precedência que vem do pertencimento. E quando essas hierarquias elas não são respeitadas, o que acontece? A tendência é que as pessoas saiam da empresa, especialmente os homens, ou seja, são mais sensíveis de alguma maneira ao desrespeito à hierarquia. E ele mostra que uma pessoa que coloca, quem manda aqui sou eu, ele fala, poxa, essa pessoa que precisa estar nessa postura, exercendo a liderança dessa maneira, de um modo geral, não tem uma boa relação com a sua mãe. E ele nos dá o seguinte conselho, olha, o lugar mais seguro é embaixo. E isso é muito lindo, é um grande conselho para a vida. O lugar mais seguro é embaixo. Desse lugar, ninguém pode cair, mas é possível ascender. Então, há um significado bonito da postura de humildade que ele nos convida a ter como consteladores e como pessoas na vida, de um modo geral. Depois, a segunda pergunta vem sobre parceiro nas empresas, ou seja, vem da presença de outras pessoas dentro da empresa e cai no tema também clássico, que é o genro arruína a empresa da família da mulher, né? Ou seja, quando a mulher recebe a empresa como herança e o homem vem trabalhar nessa empresa, se junta aí, ou essa empresa é da família dela, vai levar à ruína. O homem precisa ter o lugar dele, é como se ele tivesse a força dele, tem que estar em algo que ele toque, ele faça, diferentemente da mulher, que tem mais a possibilidade, a capacidade de se unir a algo que o marido e a família do marido façam. E Bert Hellinger diz, tanto nesse assunto como em relação à polaridade do seguir e do servir entre o homem e a mulher, o feminino e o masculino, que ele não sabe por quê, ele só observa que é assim. Depois, o exemplo número 10 do parceiro anterior, que o homem cria uma empresa nova, essa empresa Bert Hellinger de cara já fala, isso aí não tem compromisso, não tem amor, não vai dar, acabou. Aí ele vai e coloca a mãe dele. E ele percebe que já de cara quem é que está grande, quem é que está pequeno, ou seja, tem o filho não está num lugar adequado em relação à mãe. E aí ele percebe, então, que
depois de mostrar isso, ele mostra, o homem começa a se curvar, mas por que que isso acontecia? Aí, então, ele traz um parceiro anterior da mãe e ele faz todo o processo de desidentificação, que basicamente esse processo é: não tenho nada a ver com você, né? Eu não sou você, eu não tenho nada a ver com você, eu sou apenas o filho, né? Então, assim, eu não tenho nada a ver com você, eu sou apenas o filho. E aí depois, então, com isso resolvido, ou seja, que aparece um parceiro anterior da mãe, o homem consegue, então, voltar para a empresa e estar bem com a empresa e poder tocar a empresa. Então, esse é o tipo de consultoria que nós oferecemos com a constelação familiar para as empresas. E depois, nossa, esse trecho do livro, eu acho que ele é todo maravilhoso, né? Aí ele fala, a vida plena. A vida está trabalhando continuamente, ou seja, não é possível separar vida e trabalho. Então, por que uma consultoria como essa? Por que a gente não cuida só dos produtos, só dos números, só da produtividade, o que quer que seja? O que ele está falando é que, olha, não dá para separar o trabalho da vida. Então, se você está vivendo com alegria, se você realiza o seu trabalho com alegria, então você está nessa vida plena. Olha que maravilha, quer dizer, o quanto a importância da gente fazer um trabalho alegre para que a gente possa ter uma vida plena. Porque senão o trabalho é um peso. E aí tem tantas imagens associadas a isso, e às vezes até da relação da nossa família e do nosso povo com os escravos. Então, de uma certa maneira, podemos e devemos ter uma relação com o trabalho alegre, porque isso também é ter uma relação com a vida alegre, né? Então, podemos, de uma certa maneira, puxar pelas duas pernas. Eu posso, o que eu posso fazer para ter um trabalho mais feliz? Ou então, o que eu preciso para ter uma vida mais feliz? Vai chegar no mesmo lugar. Então, se eu sou afetuoso com o trabalho é afetuoso comigo. Se eu pego duro com o trabalho pega duro comigo. E aí depois ele vem e traz uma outra coisa muito importante, que é a importância do descanso. Então, como tudo, existe a música, mas existe o silêncio. Então, ele fala, olha, depois de 7 dias, depois de 6 dias, Deus descansou no 7º. E o que ele fez? Ele falou o seguinte, ele fala assim, Deus criou o mundo e no seu 7º dia descansou. E ele fala, não é o urgente aquilo que ajuda. Aí ele mostra, né? Não adianta você sair correndo, quer dizer, tem uma hora, e observem que todas aquelas palestras lindas que ele deixa, ele sempre dá no domingo. Ele era padre. Então, a importância do domingo e a importância desse descanso, para que você possa olhar, que eu quero falar aqui, ó. Se nos recostamos e nos deixamos mover em sintonia com esse grande poder de placidez e recolhimento, algo acontece, sem grande esforço, e não obstante, com grande atenção. Nossa, isso aqui é muito lindo, né? Então, se nos recostamos e nos deixamos mover em sintonia com esse grande poder de placidez e recolhimento, algo acontece, sem grande esforço e não obstante, com grande atenção. Como conduzir o nosso domingo e aproveitar o nosso descanso para melhorar também a nossa vida e o trabalho. Alguma pergunta, algum comentário? Só que os domingos são muito importantes, então, professor. Isso. E se você olhar lá no YouTube, também é importante porque eu nasci no domingo. Mas você olhar lá no YouTube, você vai ver os sermões, digamos assim, as palavras que o Bert Hellinger traz no domingo. Tá? São aqueles que têm um título assim, o burro, não sei o quê, esses que eles fizeram lá. E ele sempre fala do domingo nas palavras dele. Tá bom? Então, dever de casa para vocês até a próxima semana. Olha, eu não garanto que eu vou conseguir chegar na hora na semana que vem, não, viu?
porque eu vou estar viajando e eu vou chegar às 6 da tarde. Então, se eu não chegar, o que vamos fazer? Eu aviso antes, aí a gente marca um pouquinho mais para tarde. Eu não consigo, não. Tá? Não posso garantir, não. Não é melhor já marcar, Isabela, para você não ficar Então, com vamos muito... marcar para 8. Não é, gente? Eu acho Marca que para seria 8, melhor. porque Para você senão... não ficar tão apertada com o horário, Tá bom? 8, então. né? E Aí a aí, gente o faz de 8 às objetivo... 9. Isso, e o objetivo é, pessoal, a gente conseguir terminar esse livro até o Natal, tá bom? E aí a gente vai ter um mês inteiro de férias, a gente só volta em fevereiro, Beleza. tá bom? Então, um abraço, tchau. Muito obrigado, Obrigada. professora Isabela. Muito obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo para vocês. Bom descanso. Obrigado, tchau, tchau. Beijo a Tchau, todos. tchau.